Olá, pessoal! Eu sou a professora Márcia Rodrigues do canal Corpo e Autismo e esse é o primeiro vídeo de 2021. A ideia, então, é dar continuidade ao assunto que nós falamos por último em 2020. Então, lá em 2020, nós tivemos um bate-papo com a professora Patrícia Madruga Vitória, que nós conversamos sobre o brincar levado a sério. Então, nós falamos em 3 episódios um pouquinho a respeito das fases do brincar na criança autista, de como que deve ser a postura, então, do professor, dos pais, né, dos terapeutas, diante do brincar da criança. E hoje a ideia, então, é a gente dar continuidade, pontuar algumas questões importantes e, principalmente, acentuar, né, frisar a questão do brincar na criança autista. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e, por favor, já deixe o seu like, porque o like é muito importante para que o YouTube entenda que deve divulgar, então, esse vídeo, né? Então, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, o que é o brincar, né? O que é a brincadeira? Então, nós temos que pensar que a brincadeira para a criança é como o trabalho para os adultos. Então, essa habilidade ela começa lá pelos 2 anos e meio, né, com a função simbólica. Então, a ideia da brincadeira é fazer com que uma coisa represente outra, né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma caixa de papelão e vou brincar que aquilo é um barquinho, eu vou pegar um pauzinho, uma madeirinha e folhas para fazer de comidinha e o pauzinho vai ser a colher que vai mexer a minha comidinha, né? Ou eu posso também representar papéis brincando, eu sou a fada, eu sou o super-herói, né? Então existem várias formas de brincadeira e todas essas brincadeiras, né, elas envolvem o imaginário da criança. Então, pra gente entender, né, sobre a questão do funcionamento atípico das crianças autistas, é muito importante que a gente entenda primeiro o desenvolvimento típico, o desenvolvimento normal, digamos assim, né? Então, é muito importante que a gente entenda o porquê da brincadeira, né? Por que se fala tanto da brincadeira quando a gente pensa em criança? Bom, primeiro, porque a brincadeira é uma forma que a criança tem de assimilação do real, né? Então, através das brincadeiras do imaginário, as crianças, elas recriam, elas repensam situações e vivências do seu cotidiano. Então, elas conseguem absorver melhor, né? Interiorizar o mundo dos adultos. Então, a brincadeira, ela é importante, ela é uma atividade intrínseca da criança e ela nos ajuda na constituição da nossa personalidade. Então, ela é fundamental na infância e não poderia ser diferente para as crianças autistas. Bem, mas a gente sabe, né, que as crianças autistas, elas têm uma forma peculiar de brincar. Isso nós já falamos, então, no vídeo com a professora Patrícia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links, né, para vocês assistirem. São 3 episódios, eu dividi em 3 já para ficarem curtinhos, né? E ali a gente fala bastante sobre as fases do brincar e falamos bastante sobre as características dessa brincadeira da criança autista. Então, a brincadeira da criança autista, na verdade, ela não acontece, né? Ela é muito pouco criativa, né? A brincadeira, ela é bastante limitada e é muito difícil ensinar uma criança autista a brincar. Realmente é uma tarefa bastante difícil. Nós sabemos que cada autista é único, né? E dependendo desse autista, se o autismo for mais severo, mais difícil ainda de nós trabalharmos essa questão do imaginário. Mas a ideia não é negar esse comprometimento, né, essa dificuldade, mas sim se utilizar, então, do que a criança tem ali disponível de ferramentas para incentivar, sim, esse brincar e fazer com que a criança se aproxime cada vez mais, né, de um desenvolvimento sadio, né, pensando na importância do brincar como desenvolvimento, inclusive, de funções cognitivas, né, de processos mentais. Então, é importante para a criança com autismo também, né, inclusive nas próprias funções executivas tão faladas aí, então, em relação aos autistas, né. Bom, eu vou deixar também no link da descrição 2 artigos que falam sobre o brincar na criança autista para profissionais, terapeutas que queiram se aprofundar um pouquinho mais, né? Então, a gente tem que pensar que Vygotsky já falava, né, de que o brincar é algo imprescindível nessa constituição de um sujeito pleno e saudável. E ele fala muito sobre o aspecto cultural da brincadeira.
Então a brincadeira também é um aspecto que insere a criança na sua cultura. Tá? Então nós temos diferentes formas de brincar, cada país tem a sua forma característica de brincar, cada localidade tem a sua forma característica de brincar. Né? Então isso faz com que a criança também assimile a sua cultura. Por isso também é importante trabalhar com a criança autista a brincadeira. Né? Para além disso, né, o Vygotsky ainda fala da zona de desenvolvimento proximal, né, que a brincadeira é muito importante também para esse desenvolvimento cognitivo da criança, né? Que ela consegue, através da relação com os outros, fazer coisas que ela não conseguiria sozinha, né? Então, através dessa brincadeira com o outro, do incentivo, o outro pode ser outras crianças, podem ser os pais, enfim, os terapeutas, os professores. Através dessa brincadeira mediada pelo outro, ele vai conseguir sempre muito mais, né? E muito mais além. Nos artigos que eu mencionei, ambas as autoras falam da postura do adulto, né, como mediador dessa brincadeira. Bom, é nossa responsabilidade como profissionais, como terapeutas, como professores e para os pais, para os familiares, né, também incentivarem esses momentos de brincadeira. O que acontece normalmente? As autoras elas falam sobre isso, né? Os pais eles vão deixando de incentivar ou vão brincando pouco com as crianças, como é muito difícil mesmo, né? Eles acabam desanimando, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que persistir nesse trabalho de ensinar a criança autista sim a brincar. Então ela coloca algumas práticas que particularmente eu quando li o artigo vi muito o meu trabalho ali, né? Posto assim. Porque o tempo todo a gente tem que estar emprestando nosso desejo para essa criança, né? Tem que estar significando as ações dessa criança, ajudando essa criança a entender, a acessar, né, esse mundo interno dela também, né? Então, as autoras elas falam sobre três, digamos assim, posturas, né, de mediação do brincar. Primeiro ela fala disso, né, do adulto significar as ações da criança, né, sejam ações com os objetos, né, ações motoras, ações corporais, como ações imaginativas, né, de brincadeira mesmo. Além de dar esse significado, também o mediador ele pode servir ali como ponte para as relações, né, para as relações com outras crianças, né? De estar trazendo outra criança, chamando a atenção da criança autista para a brincadeira de outras crianças que estão próximas, né? Às vezes ela tá ali brincando, ela até brinca, ela até imagina, mas ela tá sozinha nisso, né? Ela não tá brincando com outras crianças. Então o mediador também pode fazer essa ponte com outras crianças. E por fim, pode também estar o mediador significando o sentimento dessa criança, né? Os estados subjetivos dela, de alegria, de excitação, né? Então ela faz determinados movimentos corporais e o mediador pode dizer, ela tá feliz, né? Olha, tá feliz e tal, né? Também estar referenciando esses estados, né, emocionais. Isso ajuda também a criança no conhecimento de si, né? Vai fazendo com que a criança aos poucos vá fazendo associações, né? Então, eu vou mostrar um vídeo de uma atividade que eu fiz com os meus alunos e que eu acredito que ilustre bastante essa ideia das autoras, né? Da postura desse mediador nas brincadeiras, né? Então, vamos pro vídeo. Então, eu tirei o volume até para não expor, né, as crianças, que eu falo o nome delas o tempo todo, né? Então eu vou dar outros nomes também, né, para a questão da não identificação e por isso que também os rostinhos estão borrados aqui, né? Então eu quero que vocês prestem atenção e o som na verdade não importa, na questão corporal de uma das meninas ali, né? Então é o momento da aula de jogo espontâneo. E nesse jogo espontâneo, então, eles poderiam pegar qualquer objeto ali e fazer a sua brincadeira, né? E eu servindo, então, como mediador. Então, vocês podem observar que um dos meninos, ele tá com uma garrafinha na mão, ele tá correndo, né, em volta da sala. E essa menina que tá de trancinha, vamos chamar de Maria, né? A Maria observa ele, né? E ela tá, assim, muito contente, né? Muito faceira observando o João, né? O João correr com a garrafa pela sala. Então eu olho aquela cena, né? Eu tava mediando uma outra coisa com ela ali, com os bambolês e tal, e digo, olha só, Maria, quer brincar com o João? Ó, a Maria vai pegar o João, vamos fazer um pega-pega?
E aí quando eu começo a estimular essa coisa, vamos brincar de pega-pega, vamos pegar o João e tal, as outras crianças também se engajam nessa brincadeira. E aí todo mundo começa a correr atrás do João, né? E a Maria ali, ela faz, né, todo o mesmo movimento, porque eles estão correndo, né, bem nas bordas da sala, ela também faz esse mesmo movimento e observa, ela não perde o João de foco mesmo, quando ela estava olhando no espelho, ela estava olhando o movimento dele, né, e aí os outros vão lá e conseguem pegar o João, né, pegou, aí eu digo, pegou, olha lá, vamos lá, Maria, pegou o João e tal. Então, eu faço aqueles passos aqui, né, que eu comentei com vocês. Primeiro, significando essa brincadeira, esse correr do João, né? Tentando trazer para um pega-pega, né? Como é que é um pega-pega? Uns correm atrás dos outros, né? E aí eu trago isso, tento estabelecer relação entre as crianças, né, dentro dessa brincadeira, e ao mesmo tempo eu fico ali verbalizando muito também os estados internos dela, né? Dizendo para os colegas, olha como a Maria tá feliz, e ela quer pegar o João, enfim, né? Fazendo todo esse trabalho de mediação, no caso ali, um pega-pega, mas poderia ser também de uma brincadeira com determinado objeto. Se ela tivesse com um bambolê na mão, eu poderia, o que a gente pode fazer com esse bambolê? Vamos rodar na cintura? Vamos fazer de conta que o bambolê é uma porta, a gente tem que passar por dentro da porta, vamos passar para o outro lado e tal. Então, fazendo também esse trabalho de mediação, se fosse um objeto, por exemplo, né? No caso ali, é uma brincadeira de pega-pega. Então, algo importante que eu não posso deixar de mencionar, né? E que eu acho, assim, que é o central dessa questão de se trabalhar a brincadeira com a criança autista, é que a gente sai um pouquinho daquele campo da percepção, né? Aquele campo preso ao objeto, né? Da manipulação do objeto, da brincadeira ou do brinquedo, e nós passamos para um campo da significação, né? Então a gente passa para um campo onde a criança tem como guia a sua motivação, é o que guia ela na brincadeira, e não é o objeto em si, né? O objeto de desejo, o objeto de fixação dela, né? De preferência, mas sim as motivações dela. Então é algo que com certeza trabalha muito mais a questão cognitiva, né? Então, para fechar, o que eu queria pontuar com vocês é realmente isso, né? Da possibilidade da família, né? Dos pais, das pessoas que lidam com a criança, fazer esse momento de brincadeira, mediar essa brincadeira, né? Lembrando sempre de sugerir ações de faz de conta, né? De referenciar esses estados internos da criança, né? Os sentimentos que a criança está demonstrando naquele momento, né? De orientar a construção de sentidos, né? E ensinar a criança a brincar. O Winnicott fala algo que eu acho muito importante, né? Que ele diz que a brincadeira auxilia a definir e redefinir os limites entre o eu e os outros, né? Então, a brincadeira ela ajuda na obtenção desse senso de identidade pessoal e de identidade corporal também, né? Então ali eu tava dizendo pra Maria, né? Tá correndo, vamos correr atrás do João, vamos pegar o João, né? Dessas ações corporais também de significar isso, né? Através da brincadeira. Então o recadinho de hoje do Corpo e Autismo para vocês era esse. Por favor, deixem o like para que a gente possa divulgar. O nosso canal ainda é muito pequeno, né? Então somente com esse like, né? Vocês compartilhando esse vídeo com outros profissionais, com outros pais, é que a gente pode levar adiante essa ideia, então. E se vocês tiverem alguma sugestão, por favor, no nosso Instagram, no nosso Facebook, @Corpo e Autismo, vocês podem sugerir pautas também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.